Hoje eu vou falar das frequências binaurais, né? Quando a gente quer relaxar ou se concentrar no trabalho, tem gente que coloca os fones de ouvido e aperta o play, né, para escutar uma música. E essa ação não falha, porque ela já está assim, quer relaxar escutando a música sem pensar em nada, né? Então, isso ajuda muito a relaxar. Mas tem um som que é capaz de potencializar esses efeitos. E não tem nada a ver com Mozart ou Bach, de música clássica. São as frequências binaurais. Esse tema é um pouco estranho para todo mundo, mas um dos propósitos dessas frequências binaurais é trazer muito mais benefícios para a nossa mente e estimular o cérebro de diferentes formas. As frequências binaurais são sons ou batidas que escutamos em oscilações diferentes. Elas são capazes de estimular o nosso cérebro até alterar o seu comportamento. Foram descobertas em 1839 pelo cientista alemão Heinrich Wilhelm Dolph. Ao perceber que o cérebro ele era capaz de detectar a variação de sons quando eles são captados separadamente pelos ouvidos. O que aconteceu que ele percebeu? Que essa diferença de sons em cada ouvido, né? Um som diferente no ouvido esquerdo, um som ouvido no lado direito, ele acaba gerando uma nova frequência. Vou dar um exemplo prático, né? Então, quando você está com fone de ouvido, no lado esquerdo sai um som de 107 Hz. No ouvido direito, você vai ouvir um som de 100 Hz. Quando você ouve esses dois sons ao mesmo tempo, o nosso cérebro cria um terceiro som de 7 Hz, que é a diferença do 107 e do 100. E o nosso foco, o foco do cérebro, vai todo para essa nova frequência, que passa a ser escutada também por nós. E o que tem isso a ver com o nosso bem-estar? Em 1973, um estudo comprovou os ganhos terapêuticos das frequências binaurais. O biofísico Gerald Oster usou as batidas para confirmar que a estimulação auditiva melhora o funcionamento do cérebro. E essa pesquisa ela foi publicada num hospital chamado Mount Sinai, em Nova York. O homem estudou os efeitos dos sons no cérebro há mais de 100 anos. E tanto quanto Dove e Oster abriram com suas pesquisas uma nova ciência dedicada a analisar como o cérebro aprende uma informação inédita de uma forma tão rápida. As batidas binaurais, elas funcionam por meio de sons com frequências distintas. E esse resultado dessa diferença de um ouvido para o outro ouvido, ela impacta as nossas ondas cerebrais, que podem ser modificadas e expostas em frequências desiguais. Por isso, certos sons estimulam o cérebro a produzir determinados neurotransmissores, como a serotonina, um hormônio que está ligado ao bem-estar. Ele ajuda a reduzir a dor e aumenta o sentimento de prazer. As ondas cerebrais são ondas eletromagnéticas fornecidas pela atividade elétrica das células cerebrais. E é possível medir a frequência dessas ondas elétricas por meio de ciclos por segundo, que são chamados de hertz. Essas ondas cerebrais modificam as frequências pela atividade elétrica dos neurônios, já que a amplitude de cada tipo de onda se relaciona diretamente com as mudanças dos estados de consciência.
Cada pessoa possui características individuais de atividade das ondas cerebrais. Essas características, elas têm um protótipo e um ritmo, incorporando frequências delta, teta, alfa, beta e gama. E essas frequências aparecem em vários níveis, pois o cérebro está em constante adaptação diante das várias tarefas que o ser humano cumpre no seu dia a dia. E como escutar esses sons? É simples, é só usar o fone de ouvido, reservar um momento do seu dia e escolher a frequência mais adequada para o seu objetivo no momento. Essa ideia é a mesma da meditação, fazer disso uma rotina, mas pode ser feito de uma forma gradual para entender e receber todos os benefícios que ela traz para a mente e para o corpo. Você pode escutar as frequências binaurais para prevenir a depressão e ajudar a controlar a sua ansiedade. A utilização do fone de ouvido tem que ser fone de ouvido estéreo. É muito importante, para que o som seja mais claro e que você possa se concentrar completamente nele, evitando barulhos, distrações que podem atrapalhar ou te tirar desse momento. E por que a gente deve usar os sons binaurais no dia a dia? Essa questão é muito fácil de responder. Simplesmente pelos benefícios que elas podem trazer para a sua vida. O dia a dia está corrido demais e precisamos reservar um tempo para nós mesmos. Já é difícil realizar a quantidade de tarefas e compromissos diários da vida pessoal e profissional, não é mesmo? Agora imagine fazer isso tudo estressado ou depois de uma noite de insônia. As ondas binaurais ou frequências binaurais, elas são usadas para ajudar no relaxamento e no realinhamento da nossa energia. São muitas as vantagens que elas trazem, não só para a nossa mente, mas também para o nosso corpo. Controla a ansiedade e o estresse, reprograma o nosso subconsciente, aumenta a nossa criatividade, diminui a agitação, minimiza os distúrbios do sono, melhora a prática da meditação, aumenta o foco e a memória, estimula a criatividade, ajuda no relaxamento profundo e contribui também para a concentração e para os estudos. Esses benefícios são falados de uma forma geral. Independentemente de qual som você escute, você se beneficia. Existem diferentes tipos de frequência e cada uma delas apresenta um resultado diferente, podendo ser utilizadas para as mais diversas funções. Um cérebro saudável, ele é capaz de realizar diversas atividades simultaneamente, produzindo ao mesmo tempo diversas frequências cerebrais com diferentes intensidades. Nos dias de hoje, com a vida cada vez mais agitada, o cérebro humano geralmente produz grande quantidade de ondas betas. Com isso, diversos exercícios são empregados para aumentar a produção de ondas alfa pelo cérebro. Certos tratamentos por batimento binaural, eles são capazes de aumentar por tempo integral a quantidade de ondas alfa no cérebro, facilitando assim o controle da saúde cerebral. Por outro lado, é muito comum as pessoas tentarem aumentar a quantidade de ondas alfa, reduzindo potencializadores de outros estados cerebrais, tais como drogas e álcool. A indução das ondas alfa por batimento binaural, ele deve ser acompanhada por um profissional, pois altas quantidades de ondas alfa podem aumentar o cansaço e a chance de doenças como insônia,
fibromialgia, depressão, desordens de atenção, entre outros. O fator mais importante que envolve as ondas cerebrais e a saúde do indivíduo é a habilidade do cérebro compreender e conseguir mudar rapidamente as ondas cerebrais de acordo com a atividade da pessoa em determinado momento. Quando uma pessoa tem predominância de certo estado cerebral, podem ocorrer problemas como obsessão por certos temas, causando doenças cerebrais. À primeira vista, o principal sintoma é a inflexibilidade. Nos casos de déficit de atenção, normalmente são diagnosticados ainda na infância, tendo como sintomas a falta de concentração e sono em praticamente todas as atividades da pessoa. Essa desordem é normalmente tratada com medicamentos estimulantes, porém, esses remédios apresentam efeitos pouco duradouros e muitos efeitos indesejáveis, como insônia, perda de apetite e dores de cabeça. Agora, com os estudos do uso dessas batidas binaurais, elas mostram-se com um resultado mais duradouro e apresentam praticamente nenhum efeito colateral. E acabou se tornando um forte aliado, para tratar do déficit de atenção. Sabe-se que entre aproximadamente 5% e 15% das crianças em idade escolar apresentam esse tipo de problema. E as causas desse tipo de desordem é o baixo nível de catecolamina e adrenalina. De forma que o tratamento com estimulantes geralmente tem bons resultados. O maior problema no tratamento dessa doença é logo que o efeito do medicamento acaba, por volta de 4 horas depois de tomar o remédio, os sintomas voltam de uma forma brusca. E eles analisaram uma pessoa em déficit de atenção com um eletrocardiograma. E aí eles puderam ver claramente que há pouca presença de ondas beta, muita presença de ondas mais lentas, como o teta e como o alfa. Sobre a epilepsia. A epilepsia é uma doença que afeta 1 em cada 20 pessoas durante a vida. E apesar de não ser tão prejudicial ao organismo, em muitos casos é necessário um tratamento prolongado com remédios como Gardenal, e em casos mais graves até com eletrochoque. Durante a epilepsia, ocorrem sinais elétricos incorretos do cérebro, que se espalham de maneira difusa, ocasionando uma crise generalizada que pode se apresentar como ausência ou até convulsão. Então, essa ausência, às vezes, a pessoa não tem convulsão, mas ela fica ausente. Ela pode ficar 5 minutos, as pessoas que estão do lado observam que ela fica ausente. Ela fica com o olho aberto, mas ausente. Ou as pessoas que têm a convulsão. A crise mais conhecida é a tônica clínica, quando o paciente cai rígido, tremendo as extremidades do corpo e se contraindo. E a epilepsia pode acontecer em qualquer pessoa devido a um choque elétrico no cérebro, falta de oxigênio, traumatismo craniano, baixa de açúcar no sangue, abuso de drogas, entre outros. Atualmente já se usa neurofeedback em larga escala no tratamento de epilepsia. Ele é focado ao equilíbrio do ritmo sensomotor. E os resultados encontrados são muito promissores, conseguindo diminuir significativamente a quantidade de convulsão desses pacientes. Essas batidas binaurais ou frequências binaurais, elas podem influenciar as funções do cérebro de maneiras além daquelas relacionadas à audição.
E esse fenômeno é chamado de frequência seguida de resposta. Esse conceito é que você recebe um estímulo sonoro com uma frequência na gama de ondas cerebrais. Essas frequências das ondas cerebrais, elas são predominantes e ajustam-se e movem-se para a frequência do estímulo sonoro emitido. Esse processo de adequação dessas frequências é chamado de arrastamento ou ondas de arrasto. E esse estímulo ele não é somente auditivo, mas também ele pode ser visual ou uma combinação do auditivo e do visual. Esse estímulo da batida binaural ele tem sido usado para induzir uma variedade de estados de consciência. E tem sido feito um trabalho sobre os efeitos desses estímulos em relaxamento, em foco, em atenção e estados de consciência. Os estudos têm demonstrado que ao distinguir sons de frequências diferentes em cada ouvido e de forma repetida, ocorre o quê? Uma reorganização de neuroplasticidade cerebral para as frequências treinadas. Mesmo que cada som seja assimétrico em cada ouvido, o cérebro ele é capaz de encontrar o equilíbrio dessas ondas. Foi comprovada que essa batida binaural é eficiente em vários casos, como eliminar estresse, dor de cabeça, enxaqueca e déficit de funcionamento cognitivo. Atualmente, ela está sendo usada fora do mundo da ciência e é chamada como ondas de arrasto cerebral. Ela é usada para influenciar o cérebro a produzir estados de relaxamento, meditação, alívio das dores, sono reparador ou dormir melhor. Mas também é usada para diversos fins também, como crescer cabelos, perder peso, aumentar a libido, a potência sexual, a memória, a criatividade, a disposição, reduzir a ansiedade, curar doenças, atrair riqueza, sucesso, amor e muito mais. O processo dessa batida binaural, ela pode ser usada para estimular estados alterados de consciência. Ela seleciona padrões para coincidir com uma das ondas cerebrais desejadas. Depois de alguns minutos de você escutar, o cérebro começa a corresponder a essa batida binaural por causa da frequência seguida de resposta. Na realidade, a batida binaural não é ouvida como um som verdadeiro, criado no fone de ouvidos. O cérebro entende como um sinal neurológico de ambos os hemisférios, né? Nós temos dois hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito. E eles trabalham ao mesmo tempo, né? Mesmo que sejam ondas em diferentes frequências, ele se torna um. E essa sincronia neural, estimulada por essa batida binaural, ele é um aspecto importante que ajuda o cérebro a funcionar a um nível superior. O cérebro faz continuamente novas conexões, seguindo novas experiências. As batidas binaurais na faixa de frequência gama, alfa, teta e delta, elas fornecem uma entrada descontraída, contínua, que promove a religação saudável através do cálculo do seu sinal neurológico de áudio. E esse sinal neurológico, que é o terceiro som produzido pelo cérebro, é criado a partir dessa diferença entre esses dois sons emitidos de forma diferente em cada ouvido ao mesmo tempo. Essas batidas binaurais, elas são produzidas no cérebro, quando dois tons de frequência ligeiramente diferentes são apresentados de forma separada para cada ouvido.
Ou explicando mais assim, simplesmente, o ouvido esquerdo vai escutar uma frequência, o direito escuta outra, e essas duas frequências são misturadas no cérebro. Por isso que é importante utilizar um fone de ouvido estéreo, tá? E aí, esse arrastamento dessas ondas cerebrais, elas ocorrem quando os tons são misturados e resulta em um pulso. Esse pulso é o cálculo do seu sinal neurológico que o cérebro produz. Esses pulsos, também chamados de batidas, que causam o arrastamento cerebral. As frequências criadas a partir do batimento de arrasto é que determinarão o efeito que vai causar sobre o cérebro. Frequências mais altas de arrastamento aumentam a vigilância e as frequências mais baixas causam sono, relaxamento profundo. Neste caso, as batidas binaurais ajustam as frequências do cérebro para promover padrões de sono saudável. O cérebro não se torna dependente dessas batidas para relaxamento. Com o tempo, o cérebro começa a realmente ficar mais resistente ao estresse. E esse processo continua a se desenvolver ainda mais quando mais estímulos binaurais são recebidos pelo cérebro. Além disso, esses hemisférios e neurônios sincronizados, eles desenvolvem maior consciência pessoal e discernimento, trazendo uma maior resiliência nossa e redução do estresse. Eles são uma ferramenta valiosa na terapêutica, bastando só ouvi-las através dos fones de ouvido estéreo de boa qualidade, para você saber o quanto poderoso elas são. Elas são muito surpreendentes e eficazes de alterar as ondas cerebrais do nosso cérebro sem efeitos colaterais. Como não é que nem um remédio. O remédio sempre vai apresentar um efeito colateral. Essas batidas, elas se ajustam rapidamente e facilmente com as nossas frequências, para os níveis que ajudam a aliviar o estresse, a ansiedade, a depressão e as dores em várias partes do corpo, como costas, dentes, músculos e cabeça. E algumas frequências na faixa delta, elas liberam o hormônio do crescimento humano, que é o HGH, que é muito benéfico para a regeneração celular e a cura. Esse hormônio é associado com a saúde celular no corpo. E os níveis de HGH em pessoas adolescentes, saudáveis, elas sempre estão em pico. Mas com o decorrer da nossa vida, elas vão diminuindo. Delta. Delta é a onda cerebral para o acesso ao nosso inconsciente, onde a nossa intuição ela pode aflorar mais facilmente. Ondas deltas também são ideais para o sono, para a recuperação física e mental e meditação profunda. Elas sempre vão estar no 1 Hz, 2 Hz e 3 Hz, tá? A faixa θ, ela vai estar sempre entre 4 Hz e 7 Hz. Ela auxilia na meditação, na intuição, na criatividade, na memória. Ela nos oferece uma meditação profunda, uma inspiração criativa, uma maior ligação espiritual. Θ é o estado cerebral onde incríveis capacidades mentais ocorrem. O estado θ, ele proporciona flashes de imagens do inconsciente, criatividade e acesso a memórias que foram há muito tempo esquecidas. Neste estado, a gente entra num sonho acordado, proporcionando um estado ideal para aprendizagem acelerada, reprogramação mental, lembrança de sonhos, criatividade e aumento da memória.
O Theta leva a gente a estados profundos de meditação. A gente pode sentir a nossa mente expandir além dos limites do nosso corpo. As ondas Theta, ela tem um importante papel em programas de modificação de comportamento e têm sido usadas no tratamento do vício de drogas e álcool. Em Theta, sempre nós vamos estar sentindo dentro de um sonho, mas acordado. E nesse estado você fica receptivo a informações que estão além do nosso estado normal de consciência, ativando estados mentais extrasensoriais. A faixa alfa, ela está entre 8 Hz e 13 Hz. Ela traz relaxamento, visualização, meditação, aumento da consciência interna. Ela nos oferece um estado de consciência individual relaxado. A gente consegue ter visualizações de imagens sensoriais ou de devaneio. Alfa é a porta de comunicação entre o consciente beta e o inconsciente teta. Ele traz uma fluidez da energia criativa, desaparecimento da ansiedade, sensação de paz e bem-estar. E a utilização com essa onda alfa é muito indicado para o tratamento do estresse. São excelentes para a solução serena de problemas, memorização, relaxamento, práticas de visualização, imaginação, pensamento abstrato e criatividade. Em alfa, nós acessamos mais facilmente a nossa capacidade dormente. Ela funciona como um portal para os estados de consciência mais profundos. A faixa beta, ela está entre 13 Hz e 38 Hz. Ela está na atenção, estimula a concentração, a cognição. Ela nos oferece um estado de pensamento normal. A consciência externa ativa o processo de pensamento. E ele está associado, o estado beta, com a concentração, atenção aumentada, melhor coordenação, uma mente concentrada, pronta para trabalhos que requerem atenção total. Ela é ótima para a concentração e a aprendizagem. Facilita a nossa análise e organização de informações que a gente recebe. As ondas betas também ajudam muito nos estudos, nas práticas esportivas, preparações para apresentações em público, organizar informações onde a concentração mental é a chave para um bom desempenho. E as ondas beta é muito usado por terapeutas para tratar problemas de aprendizagem e concentração do TDA. Tem a gama. As ondas gama ficam acima de 38 Hz. Elas facilitam a resolução de problemas, autocontrole, memória, percepção da realidade, vinculação dos nossos sentidos, compaixão, processamento sensorial e de informações, aprendizagem e foco. Ela cria um ambiente no nosso cérebro de maior atividade mental e consolidação das informações que a gente recebe. Então você aprende com muito mais facilidade. As ondas gama, elas estão presentes o tempo todo na mente humana, mesmo quando a gente está dormindo. A única ocasião em que não existe ondas gama é em transe por anestesia. Ela está relacionada com a velocidade com que a gente pode lembrar de momentos, lembranças visuais. Quanto maior a frequência gama, mais rápido é possível lembrar-se de algo que foi esquecido. E mais informações a gente vai conseguir guardar na memória de curto prazo. A sensação de amor e gentileza atingida pelos praticantes de meditação budista
não passam de uma autoindução de ondas gama de alta amplitude, com perfeita sincronização entre elas. E esse estado, alcançado pela meditação, é expressado como um estado de amor profundo por todos os seres. E através dessa sequência de comunicação no nosso organismo, ele absorve as frequências, fazendo vibrar na nossa estrutura genética. Isso coloca todo o nosso DNA em frequência harmônica com a espiral ascendente Fibonacci. Fibonacci foi uma sequência numérica encontrada por um cientista, né, um estudioso, que encontrou ela presente em tudo na natureza. No desenho das flores, tem uma sequência grande numérica, e ele encontrou, analisando geometricamente todos os... até o Sol, ele diz que tem a frequência Fibonacci. E eles foram adaptados a essas frequências binaurais, tá? Tem um estudo sobre os sons emitidos pelos golfinhos, mostrando que esses mamíferos marinhos, quando recebem e transmitem sinais, eles são capazes de afetar a nossa espiral genética. E que, usando uma biotecnologia natural, os golfinhos podem curar geneticamente humanos nadando perto deles. 14 anos de estudos feitos pela Fundação Golfinho Humana indicam que a manifestação de características genéticas do DNA, tradicionalmente considerado como plano da vida, né? E ela pode ser mudada pelo som e campos eletromagnéticos gerados pelo golfinho. Tem novas pesquisas que demonstraram que o DNA é ativado por ondas e partículas de som e luz energizadas, que mais do que química e drogas, ligam ou desligam os genes. Da mesma forma, a herança genética é energeticamente transmitida pela acústica ou pela eletromagnética, através de moléculas especiais de água que formam a matriz do DNA. E essas estruturas hidroelétricas na forma de pirâmides, hexágonos ou pentágonos, direcionam os processos de cura. Terapias assistidas por golfinhos, eles comprovaram que esses efeitos energéticos nos seres humanos. Tem que falar também da quantidade de carbono doce que constitui o corpo físico do homem. Ele amarra o universo físico numa terceira dimensão. E toda essa informação a gente só vai compreender quando entender o processo de transmutação pelo qual o carbono doce vai passar. Essa transmutação vai acender os nossos corpos físicos em luz, manifestando capacidades assim sobre-humanas que a gente nunca imaginava ter. Tem 2 cientistas russos, Andrei Geim e Konstantin Novoselov, ganharam o Prêmio Nobel em Física em 2010, com a descoberta da tecnologia do grafeno. E começaram a perceber os grandes benefícios que o carbono pode nos trazer em muitos setores da nossa vida. Descobriram que ele é 100 vezes mais condutivo que o cobre e tem a propriedade de acender, iluminar, ficar translúcido. Eles já perceberam que esse átomo é extremamente sensível à frequência e à luz. Existem pesquisas que estão sendo desenvolvidas com esse grafeno para as próximas gerações de aparelhos celulares e muitos eletrônicos, mas nenhuma tecnologia existente hoje pode se comparar com a tecnologia da luz. A tecnologia da luz é a mesma
que estava nos antigos segredos da alquimia, da pedra filosofal, no sentido simbólico, o chumbo em ouro, o chumbo da personalidade no ouro do espírito. Esse é o antigo segredo do elixir da longa vida e ascensão para uma nova frequência vibratória. Nenhum conhecimento que tenha o dom e o poder de nos liberar dos sofrimentos e ilusões desse mundo, ele deve ser escondido ou guardado. É nosso dever ensinar e mostrar com simplicidade os primeiros passos desse despertar. Que a gente possa entrar em uma sintonia profunda com a nossa essência divina e assim elevar a nossa vibração para esse novo universo que está sendo aberto agora a todos, que por tantos anos vem buscando um novo significado para a vida e nossas existências. Seremos brindados por textos de pura reflexão e meditação, e na medida em que avançamos, vamos arrancando os véus que nos entorpeceram por milhões e milhões de anos. Nós, como humanidade, a gente nunca esteve sozinho. Nossos irmãos maiores e mestres, esses grandes seres, grandes almas, sempre estiveram e sempre estarão ao nosso lado, nos acompanhando, silenciosamente, discretamente, a cada passo que damos em nosso caminho de elevação espiritual e reconexão com a nossa essência divina e a fonte suprema de luz, sabedoria, abundância, felicidade e amor. Conforme formos avançando rumo ao nosso ser interior, iremos nos auto-reconhecendo e assim vamos conhecer os deuses e todo o universo que vive e pulsa dentro e fora de nós. Que a luz, o amor e a sabedoria de todos os mestres búdicos e crísticos possam iluminar nossos caminhos, fortalecendo nossa vontade, entusiasmo, com simplicidade e humildade no despertar de nossas consciências. Não somos o que aparentamos ser. Não somos nosso corpo, nem nossa mente, nem nossos sentimentos. Somos luz, energia, frequência. Somos Deus se manifestando no infinitamente pequeno e aprendendo através de cada ação que desprendemos o desenvolver de nossa própria criação. Mas é assim, parece bem complicado, mas ele não é, sabe? É tão simples e eu tenho certeza, e há muito tempo eu estava querendo trazer essas batidas binaurais para vocês e ainda eu sempre sentia que não era ainda o momento, né? Mas assim, à medida que a nossa egrégora está sendo fortalecida, né? E eu sinto muito essa energia de todos. Eu falei, eu vou trazer, porque eu acho que vai ajudar muito nesse processo do nosso despertar, nesse processo de autocura. E eu tenho assim, eu vibro muito e desejo muito que isso possa ajudar muito mais outras pessoas. Porque não é todo mundo que entende quando a gente fala assim, eu já falei para algumas pessoas dessa frequência, aí elas ficaram assim olhando para mim, não entendendo, né? E por isso que ela é uma live muito grande, porque acho que essa é a terceira. Então eu aconselho quem não entendeu que escute novamente, sabe? Para começar a despertar. Porque nós somos muito mais do que isso que a gente vê. Nós não somos essa carne, esse corpo. Nós somos luz, somos frequência, somos energia, né? E a gente pode ajudar a outra pessoa que ainda não enxergou essa luz. E eu acredito, assim, que todos nós somos juntos e fortes. E cada vez mais nós vamos poder fazer esse trabalho
de poder ajudar outras pessoas, de trazer a luz para essas pessoas.